Fala, nação havaiana, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Se Tu Diz, o podcast do Leão. E nessa nova edição a gente vai contar com uma história super especial. A gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai falar sobre história, histórias de vida, família, inspiração, muita resenha, carnaval, novela, vocês não têm ideia do que a gente vai falar hoje. Mas... E gol, muitos gols, na verdade. Afinal de contas, a gente vai falar com ninguém menos e ninguém mais do que o Jacaré, o nosso astro ídolo do Avaí. É isso, né, Jacaré? Graças a Deus. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada por ter aceitado nosso convite aqui para a gente bater essa conversa super legal para os nossos havaianos. Prazer estar aqui, vamos em frente. Bom, antes, eu vou falar um breve currículo seu, assim, que é vasto, tá? Mas só para a gente meio que pontuar. Natural de Florianópolis. Sim. Você começou a carreira nas categorias de base do Avaí, é isso? Estreou como profissional em 92, com 21 anos de idade, mais ou Na menos? verdade, eu iniciei no Astel, Associação dos Funcionários da Telesp. Isso, verdade. Que tem uma história até bem legal, que começa lá no Astel também. De lá, a gente vai falar. Eu junto com mais alguns 3, 4, 5 atletas lá, a gente veio para a categoria de base do Avaí, para o juvenil, e dali a gente ingressou a carreira no Avaí Futebol Clube. Muito legal. Então você teve passagem pelo Leão da Ilha em 3 passagens aqui, né? Em 94 você foi o artilheiro e campeão da 2ª Divisão Catarinense. Depois foi campeão catarinense, sendo artilheiro novamente. Teve passagem por outros times, Grêmio, Londrina, América do Rio Grande do Norte, enfim, até para fora do país, no Boa Vista, né, de Portugal. É muita história, né? No Avaí, fui campeão em 94, 2ª Divisão, 95, Copa Santa Catarina, artilheiro também, 94, 95, e 97, estadual, da 1ª Divisão, campeão e artilheiro também, para depois... Ou seja, currículo não falta, para depois ser vendido para Portugal. Bom, vou te fazer a pergunta de sempre. Como é que tu iniciou essa tua vida no futebol? Fala um pouco do teu pai, né? Eu queria saber uma curiosidade, né? Teu pai era goleiro, né? E de quem você herdou? Jacaré. Como é que o filho de um goleiro se tornou um atacante? Como é que é isso tudo? Quem te inspirou? Teu pai te inspirou? Quem te inspirou? Meu pai ele tem uma carreira curta, né? Como goleiro, ele foi goleiro do Avaí. Primeiro foi goleiro do rival, do Estreito, do Figueirense. Depois veio para o Avaí. Muito havaiano ele é hoje, muito havaiano. E eu costumo dizer, eu já falei várias vezes em entrevistas, tanto aqui para vocês, aqui como fora também, que eu fui o errado que deu certo. Porque eu não tinha essa pretensão de me tornar um jogador de referência assim, dentro do clube onde eu sempre torcia, né? Minha família toda havaiana. Mas aí, na medida do momento que as coisas foram acontecendo, e eu vi, é por aqui mesmo o caminho, meu pai também, sendo que ele me obrigou, vou dizer assim, que ele me obrigou a terminar o 2º grau para depois ingressar, né? Que ele a princípio, ele insistiu muito para que eu não seguisse a carreira, ele queria que eu fosse para o outro lado. Ele insistiu para você não entrar? Não queria que eu fosse, talvez por ele ter sido também, achando que ia dar no mesmo, né? Porque a dele foi bem curta, ele não seguiu. Mas depois que ele viu que deu certo, começou a darem certas coisas, ele me apoiou do início ao fim. Minha mãe, ao contrário, querendo que eu fosse, e mais do resto da família. Te apoiava. Mas aí quando o pai viu que, é por aqui o caminho, então tu termina o 2º grau e vai seguir o seu caminho. E assim foi. E aí, mas na época, por que você escolheu ir para uma área que... você não foi pro gol, né? Tinha alguém... Quem te inspirava naquele momento ali, quando você começou a se interessar pelo futebol, assim? Que outros jogadores, assim, te inspiravam? Eu sou oriundo do Morro da Caixa, né, do Monte Serra, né? Eu saí de lá com 13 anos, 14 anos. Sou morador de São José há muitos anos já. Mudei de alguns lugares, mas sou morador de São José esses anos todos. E no Morro da Caixa, naquelas peladas de moleque lá, eu sempre me destaquei lá, meus tios sempre vendo dessa forma, pedindo para que, segue, tu tem potencial para isso. E assim foi, meu pai, funcionário da Telesp, e eu ia ver ele jogar lá na Telesp também, que ele jogava futebol de campo lá, e eu brincando ali, formaram uma equipe lá para disputar o Citadino da cidade. E dessa forma eu entrei, ali as coisas foram acontecendo, fui sendo visto dessa forma como um bom jogador e assim... E assim começou, assim foi.
Como é que foi a tua trajetória ali, desde as categorias de base até você se tornar um profissional? Do Astel joguei 2 citadinos, depois o Dionísio, presidente da época, foi no Astel e viu alguns atletas, eu entre eles, e nos levou para a categoria de base do Avaí. Juvenil, juniores depois, fomos vice-campeões juniores. Faz tanto tempo que tem algumas coisas assim que... Nem tanto tempo assim. Mas de repente eu não vou colocar na ordem certa, né? Mas vamos indo. Liberdade poética, né? Vamos indo. E eu profissionalizei em 91 para 92. Acredito que sim. 92 também foi vice-campeão do estado, eu fazia parte do elenco, mas não joguei a final, joguei bem poucas partidas. E profissionalizei nessa época. Dali eu segui. Fui emprestado em 93, voltei em 94... E campeão em 94, assim, é a história mesmo. E aí a vida vai meio que eu sei que vai perguntar mais pra frente. Um monte de coisa. E aí eu queria perguntar, assim, a gente tem curiosidade, né? Como é que era todo esse processo, assim, de concentração na época, né? Como é que você se concentrava? O que você fazia para passar o tempo? Me fala um pouquinho dos bastidores, assim, do futebol. No início, nessa época de 92 a 94, a molecada, né? Profissionalizou cedo. E então nós tínhamos assim frequentemente fazíamos as refeições e nos reuníamos para cortar cabelo, videogame. Então depois, com mais idade, aí vai mudando os costumes, né? Uhum. Mas o início era basicamente isso aí. A gente se reunia, era gurizada, brincando e rindo um do outro. Aquela coisa de moleque se transformando. A gente estava começando a falar um pouquinho do teu início no Astel, né? Que começou e tal. E lá começou uma história bem especial, né? Pra você, né? Foi lá que tu conheceu o Guga? É inevitável. Não tem como não perguntar isso, né? Sim, não tem como. Foi lá que tu conheceu o Guga. A dona Maria Alice, a mãe dele, trabalhou com meu pai muito tempo na Telesc. E eu fazia uma atividade lá, futebol, e ele fazia o tênis, né? Uhum. Mas volta e meia ele fugia e ia jogar conosco. Ele tentou fazer futebol? Só ia ele conversar. Ele se queimava lá na quadra lá e vinha relaxar ali entre o pessoal. Desopilar um pouquinho. Enquanto não cresceu tanto assim, ele tinha até uma certa potencialzinho na bola, assim, vamos dizer assim. Mas aí ali nos conhecemos, é lógico, mas bem novo, bem novo. E depois nos distanciamos e fomos ter esse contato diretamente logo depois que eu me tornei a referência no clube. E ele como torcedor, aí a gente teve esse contato, essa lembrança que ele teve de mim lá fora e eu também fazendo meu trabalho aqui. Aí... Mas fala um pouquinho que lembrança é essa, porque é um episódio bem, bem legal, né? Como é que ele foi te indicar e te indicou para entrar na seleção? Como é que foi essa conversa? Não, em 97, quando nós fomos campeões do estado... No decorrer do campeonato, eu fazendo os gols e ele também tendo o sucesso dele lá no Roland Garros, né, lá fora. Então, cada vitória lá, ele citava o Avaí, citava o artilheiro, citava o ídolo dele, que era eu, no caso. Pois ele falou isso, né? Então, eu vou te... Tu esperava que ele... Não, foi surpresa, foi assim... Mas assim, eu te confesso que depois que ele falou a primeira vez, cada concentração eu não tinha paz. Porque eu sempre gostei de fazer minhas refeições e estar deitado, vendo TV. Então eu tenho que estar toda hora na recepção. Não tinha aquele negócio de celular na época, direto, ligação de vídeo, essas coisas. Então era a recepção, que era a ligação, a imprensa querendo colocar eu conversando com ele, porque ele pedindo o gol. Tudo é pauta, tudo era pauta. Tudo era pauta, mas só que eu tive êxito porque estava dando certo dentro de campo também, né? Cada vez que ele falava, dava certo aqui, aí tinha isso, aí continuou. E depois ele citou meu nome para a seleção brasileira lá, fizeram imagina, em rede mundial, né? Sim. Ele fala, meu ídolo é o Jacaré, que tá lá no Avaí, meu time do coração, então isso aí foi uma loucura em cima de mim, né? E é verdade que você também comemorava, suas comemorações eram imitando a raquete? Eu teve um jogo em específico, que foi o primeiro jogo da semifinal, Avaí-Joinville em Joinville, 2-0 eu fiz 2 gols. E um dos gols eu comemorei dessa forma. Que legal. Que nesse mesmo jogo, um dia antes, na concentração, eles fizeram uma ligação com ele comigo, ele direto lá de fora, e ele me pediu um gol. E eu também falei que eu ia fazer um gol e fazer uma homenagem. E um dos gols eu comemorei. Acabou fazendo uma homenagem para ele. Que legal, que legal. Bom, a gente falou um pouquinho dos bastidores, e eu queria falar de um ponto que
antes da gente começar a fazer essa gravação, rendeu muita conversa aqui. Tem uma coisa que você gosta de fazer de forma especial aí, gostava de fazer, acho que na concentração, não sei se chegou a pegar isso, mas hoje em dia tu gosta muito, né, pra dar uma relaxada. São as novelas, né, Jacaré? Então, vocês sabiam que o Jacaré é um amante das novelas, né? Eu acho que bem longe de eu ser o único, porque eu converso com muitos amigos meus, Sim. Ex-atletas, os que ainda estão atuando ainda e também gostam de novela. Por quê? Que legal. Porque, principalmente em 96, quando a gente está numa equipe que está em fase de decisão, a gente fica mais concentrado do que junto da família. Então, você entra numa sexta-feira para jogar no domingo. Refeição e televisão. E bater papo. Então, eu peguei muito isso aí dessa época minha de atleta. Inclusive, quando eu morava fora, quando eu joguei em Portugal, a SIC, a emissora lá que passa as novelas aqui, passa lá. Então lá passava a mesma novela que estava passando aqui, quando eu saía daqui, só que em horário invertido. Uhum. Então eu e um mês atrasado lá. Então tinha coisa que eu já via. Uhum. Eu já tinha visto. Via de novo. Via de novo. Então eu marcava assim, eu estava em casa sozinho, quando a minha família não estava lá. Eu via a novela, ligava pro restaurante, ia lá, fazia a refeição e voltava e pegava a segunda novela. Dava tempo, tinha um jornal no meio, dava tempo. Então, mesmo morando fora, mesmo assim, eu nunca perdi esse vínculo aí com essas novelas e até hoje eu sou viciado em novela. E tem autor preferido, né? Quem é o autor preferido? O Manuel Carlos. Manuel Carlos. Manuel Carlos. E onde você gosta de passear, viajar? Manuel assim? Carlos é vida, Manuel Carlos é Leblon, onde eu adoro estar. Adoro. Mas é bom, né? É muito bom, muito bom. Adoro Rio de Janeiro, adoro Leblon, adoro esses bairros lá do Rio, da Zona Sul, Zona Oeste, eu gosto muito, curto muito lá. Muito legal. Você falou um pouquinho aí de Portugal, né? Queria saber como é que foi quando você foi para lá, quando você foi para Portugal, como é que foi sua adaptação ali ao futebol português, ambientação, coisas assim, ambientação, alimentação, né? Se rolou algum perrengue e tal. Não, o meu único problema em Portugal foi a pubalgia que fui para lá, foi com a contusão, porque eu tive pouco tempo de descanso, né? Logo depois terminou a competição aqui, eu já fui praticamente negociado no estacionamento da ressacada. Esperando a fila acabar para ir embora. De negociação. Junto com a minha família, esperando a fila num canto assim. E o meu pai recebendo ligação e o empresário já veio na semana seguinte aqui, já me comprou e revendeu lá para Portugal. Foi muito bom, muito bom. Eu fui para um clube que era um dos 4, 5 melhores clubes do país, né? Com uma estrutura muito boa. E o único problema que eu tive, os 6 meses iniciais, eu tive um problema muito grande de pubalgia lá e tinha uma dificuldade com aquele clima frio e úmido lá. Mas a mãe das minhas filhas, eu era casado na época, não queria nunca mais ir embora de lá, por tudo, né? Pela cultura, Europa, sim, gastronomia, na maneira que a gente vivia. Então, eu só tenho a agradecer muito e são lembranças boas que eu tenho de lá. Legal. A gente sabe que rola muita resenha do vestiário, né? Conta pra gente, assim, da tua época de atleta. Se tem alguma situação bacana, engraçada, que você gostaria de compartilhar com a gente. Então, é uma pessoa bem divertida, que tá sempre falando com todo mundo e tal. Então, daquela tua época ali, que você tava ali ativo lá no time, né? Tem amigos que você fala até hoje e tal, pessoas assim que, aquele de lá era um super parceiro, era a alegria do vestiário. Queria saber um pouquinho desses bastidores aí da resenha. Eu tenho um costume muito feio de não procurar, assim, né? E as redes sociais hoje nos favorece isso, né? Uhum. Deixa bem tranquilo em relação a isso. Volta e meia aparece um que jogou comigo lá. Fico contente de poder falar novamente, mas eu não tenho costume de procurar, não. Então, só que volta e meia um desse aparece e conta uma história que eu nem lembrava mais. Tipo assim, em 97, isso aí eu conto para meus amigos até hoje, uns não sabem, outros sabem, mas eles pedem para eu recontar, né? Em 97, a Chapecoense tinha um zagueiro. Tem cara que vai escutar isso aqui, lá vendo que essa resenha de novo, mas eu conto porque... Mas eu não vi, só pode contar pra mim. Mas é uma das coisas engraçadas que aconteceu, porque nós tínhamos um grupo muito divertido, assim, de amigos, e eu, graças a Deus, só tive amigos no futebol.
como eu tinha até hoje, dificilmente uma pessoa, se eu chegar no clube para trabalhar, dificilmente uma pessoa vai dizer assim, porra, eu não gosto desse cara aí. Que eu me dou com todo mundo, de qualquer lado. Sim. Né? E faço, não me vangloriar pela referência que eu sou dentro do clube, não. É porque eu sou assim mesmo, gosto de todo mundo, me dou com todo mundo, faço questão de dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, em 97, tinha um zagueiro na Chapecoense, o Lúcio, um alemão enorme. Eu nunca fui de ir para jogo assim, com receio de algum atleta assim, pô, os caras vão me machucar. Não, eu vou para representar o que eu tô vestindo, mas esse cara eu tinha um certo receio, porque ele era totalmente pirata. E era jogo, acho que era o primeiro jogo da fase, do primeiro turno. Se ganhasse o primeiro turno, já estava classificado automaticamente para a final. Nós jogávamos em casa e a imprensa ficou a semana toda falando dessa questão de o Lúcio enfrentar o Jacaré Lúcio, e ele ficou bufando do lado de lá. Aí não sei o que ele falou, os caras traziam coisa para mim assim, não quero saber disso. E o pessoal do grupo, os atletas, passavam no meu quarto e falavam assim, o Lúcio vem aí. O Lúcio vem aí. Eu dormindo e batia o Lúcio vem aí. Aí eu assim, porra, cara, deixa o cara em paz. Aí, enfim, fomos almoçar a refeição antes do jogo. Almoçamos, quando eu fui abrir meu guardanapo, estava escrito Lúcio no guardanapo. Eles tudo rindo, filho. Enfim, fomos pro jogo. Chegamos no jogo, esse cara... Só que eles estavam fazendo toda essa palhaçada, essas brincadeiras aí, tinha imprensa lá. E a imprensa estava comentando depois lá, antes do jogo lá. Claro. E esse cara soube automaticamente, ele soube no vestiário dele, ou no ônibus, sei lá. E se bobear também estavam falando com ele lá. Pode ser também, só que ele ficou com a raiva de mim. Se ele já tinha, ele redobrou. Eu entrei em campo, quando eu entrei em campo para perfilar pro hino, ele já estava me olhando de longe, torto. Assim. E ele tirava ficava só com as garras, os caninos. Eu olhava, esse misericórdia, cara. Ai, gente, meu Deus. Esse cara... Começou o jogo, a torcida também já sabia de todo esse duelo aí. Começaram a gritar. Primeira jogada que ele veio me tomar a bola, eu driblei ele, de uma maneira assim que ficou até meio constrangedor pra ele. Ele veio atrás de mim assim, eu vou te matar. Ele falou pra mim. Eu vou te matar. Eu fui pra uma jogada de escanteio pra dentro da área. Só que quando ele falou, eu vou te matar... automaticamente assim, eu vou ficar ligado nesse cara o tempo todo, 90, 95. Agora que eu não vou ficar. Porque eu não vou. Agora que eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Eu fui pra jogada de escanteio dentro da área. Só de olho. Eu acho que foi coisa de 2, 3 segundos e eu me desliguei dele. Eu só vi algo crescendo na minha frente, ele me deu um soco que parecia que o refletor tava caindo em cima de mim, assim, ó. Caí pra trás. Abriu aqui. Só que aí, sendo televisionado, todo mundo olhando pro miolo da zaga ali, e ele foi expulso desse jogo. Cara. E eu fui levado de maca pra fora. Na mesma jogada do escanteio teve o gol nosso, 1-0. Quando eu tô saindo, porque aí eu machuquei a boca, me trataram lá, eu levantei e voltei pra beirada. Claro, voltei pra beirada do campo pra entrar. Quando eu voltei pra beirada de campo pra entrar, tava o Pereirinha, que era nosso Pereirinha, claro. Tava acompanhando. Ele tá indo, expulso. Eu fui querer rir alguma coisa dele. Ele chegava a espumar, esse cara. Meu Deus! Pereirinha assim, Jaca, pelo amor de Deus, deixa esse cara em paz. Ele abriu um buraco lá na divisão lá do vestiário, que o vestiário saiu os 2 times por ali. Ele abriu um buraco de raiva. Gente! Teve jogo de volta em Chapecó, fizeram a gente nos encontrar no meio de campo, ele pediu desculpa pra mim. Foi feito isso. Só que depois eu falei. Ele só me pediu desculpa porque ele não jogou hoje, que ele tá suspenso. Porque se ele jogasse hoje, ele ia me matar aqui em Chapecó, não ia embora daqui. Eu falei pros caras depois. Isso aí é uma das situações que acontece assim, que aconteceu comigo na época. É uma aventura. Futebol também é aventura. Tudo a fumaça desses meus amigos aí que o cara confia. Também cúmplices dessa situação toda que aconteceu. Riam da minha boca depois aberta. É assim. Ah, meu Deus do céu. Uma das coisas. Bom, a gente falou um pouco de novela, agora a gente vai falar de outro assunto que não tem nada a ver com futebol. Carnaval. Opa. Fiquei sabendo que você gosta bastante de carnaval, né? E tem histórico familiar, eu queria saber um pouquinho. Como eu falei no início, eu sou do Monte Serra, onde existe a minha querida Embaixada da Copoló, da Escola de Samba Nossa, do Coração. E a minha família sempre foi envolvida, meu pai é presidente.
Eu saí a primeira vez na Copa Lore em 82. Passaralho não era nem a Nego Querido ainda. Era na Paulo Fontes. Então, de lá pra cá, a gente tá sempre acompanhando a nossa escola, chorando, rindo, vibrando. E automaticamente a gente se liga ao Rio de Janeiro, porque várias idas ao Rio para ver desfile. Tem alma carioca, né? Já tô vendo, né? Eu Carioca. Eu gosto muito do Rio. Gosto muito. Eu leio todo dia, leio coisa do Rio de Janeiro. Nem que seja notícia ruim, mas eu leio também. Então, meu pai tem bastante amizade lá. Nessa época ele ficou um presidente, ele fez elo de amizade lá no Rio de Janeiro. Fui várias vezes na Sapucaí ver desfile. E amigos que a gente faz, né? No lugar lá tem parente lá também. Então, volta e meia, quando eu posso... Futebol da liga, né? Dá. Então, volta e meia, quando eu posso, eu tenho um grupo de amigos que a gente vai todo ano pro Rio de Janeiro. Vai se divertir, assim, uns 5 dias. Pega uma folga do nosso clube, né? Nossa atividade ali, vão uns 4 dias, assim, pra nos divertir. Só pra se divertir. E quando é que começa aí a animação e a preparação do carnaval? É ativo? Não. Hoje nós estamos afastados, né? Tô sendo de longe, mas volta e meia tem... Meu pai, como é muito conhecedor e teve muito tempo envolvido, volta e meia tem consulta com ele lá, né? Por mais que ele esteja afastado, mas tem consultoria de carnaval. Então a gente tá sempre envolvido nisso aí. Desfilei esse ano. Mas envolvido diretamente assim, a minha família não tá mais, né? Mas a gente sempre tem contato, porque a gente tem muita amizade e parente lá da onde a gente veio, né? E estão sempre juntos nisso aí. Estão sempre aprendendo, né? Queria falar um pouquinho, assim, como é que foi a tua transição, né? Quando tu começa a pensar, vou sair dos gramados, né? A trabalhar em outras áreas, né? Hoje tu tá no Avaí, eu queria falar um pouquinho como é que foi depois de sair, por onde você passou ali dentro do Avaí, até para o pessoal saber, né? Como é que foi toda essa movimentação. Não sei como é que acontece, Jacaré, como é que o atleta pensa em aposentadoria, assim? É fácil, é difícil? Como é que imagina isso? Será que vocês se aposentam definitivamente? Não aposenta não, né? Eu vou falar por mim, tá? Porque eu sei que tem amigos meus que têm essa dificuldade, outros vão ter também. Mas foi bem tranquilo isso aí. Foi bem tranquilo. Como te falei lá no início, meu pai me pediu para terminar o segundo grau para depois começar a jogar futebol, mas lá no início ele sempre tinha um sonho que eu desse um canudo de nível superior para ele, né? E eu sempre jogando bola, sempre com isso na minha cabeça. Então eu tive 4 anos no Nordeste, os últimos clubes que eu joguei, Náutico, Santa Cruz, Porto Caruaru, que era o time que era do meu empresário, Carlos Mubar, que é empresário FIFA, lá era um dos donos. Eu me preparava sempre lá para ir para os outros clubes. E quando eu joguei o último ano pelo Santa Cruz, antes disso já estava pensando já em encerrar. Só que eu estava com 32 para 33 anos ainda. E o pai não aceitava isso. Eu disse, não, cara, tem muita lenha para queimar ainda, tu não vai fazer isso. Eu estou pensando em parar. Então eu joguei o último ano para Santa Cruz com 33 anos lá. E na metade do campeonato eu já liguei para ele, porque sempre foi... Já se planejou. Sempre foi conversado, eu e meu pai diretamente, sempre pedi a opinião dele, ele sempre me instruiu, sempre... Nunca sem a opinião dele, é lógico que a minha mãe também, né? Meus irmãos. Então, eu falei, eu tô encerrando. Você vai fazer isso mesmo? Tô encerrando. Fazer faculdade e depois a gente vê que vai dar pra frente aí. Terminou o campeonato lá pelo Santa Cruz, joguei o estadual pernambucano. No voo, vindo, eu abri o jornal e vi que ainda faltava 3 meses para terminar o ano, eu acredito. Acho que era isso. E eu vi que o Gonzaga Miglioli, que foi meu treinador em 97 aqui, quando eu fui campeão no Avaí, e o Lico, que foi jogador do Flamengo, eles estavam lá no Atlético de Ibirama, disputando uma seletiva que tinha na época. E era algo curto, né? Então, para não ficar parado, assim, para não parar logo, assim, eu cheguei e liguei para ele quando cheguei aqui em casa. Liguei para ele, me atenderam assim, Não, cheguei ontem de Recife. Como é que tá aí? Assim, queres vir? Consegue vir aqui hoje? Não, consegui amanhã de manhã. Eu fui lá, fiz um contrato de 8 jogos. Fui expulso 1, joguei 6. Fui expulso 1, cumpri uma suspensão. Cheguei lá e me deram a taxa de capitão, o capitão disciplinado. Fui expulso, joguei 6 jogos, aí encerrei definitivo. Vim pra casa e depois de 6 meses descansando, eu ingressei na faculdade de administração de empresa, na Unisul. Que legal. Em 4 anos e meio me formei. O meu TCC foi em cima de quem? Da Embaixada da Copa Lorde. Olha! Eu falei, quem? Eu falei, futebol, Avaí. Não. Em cima da Embaixada da Copa Lorde. Eu que estava orientando a minha orientadora. Mas, enfim, me formei depois de 4 anos e 5 meses, 6 meses.
saí da colação, tá entregue a promessa que eu tinha feito pro senhor, entreguei o cargo para ele. Maravilha. Depois me envolvi em política e depois de um tempo o ex-presidente me fez o convite para ir para lá. Estou há 8 anos mais ou menos no Avaí, mas bem tranquilo. Não tenho muita paciência para jogar futebol. Mas como eu sou sócio há 15 anos da Bebê de Coqueiros, meus amigos estão todos lá e sempre tem pelada lá, volta e meia, assim, de 10 eu jogo 2. Né? Brincar um pouquinho só para atividade física, faço academia. Mas agora essa transição de ex para de atleta para ex, para mim foi bem tranquilo. Né? Bem tranquilo. E eu te perguntar, né? Você falou, isso que você está falando é no Master, né? Que você joga às vezes? Eu tô no Master. Tô no Master. Né? Não, mas eu digo, a BB, Associação do Banco do Brasil. Lá que eu brinco de vez em quando. Brinca. Lá. Às vezes. E no Master até me pega no meu pé, mas eu tô no grupo, participo, faço parte. Acho que até me tiraram da diretoria, eu acho. Não sabe. Quando inauguraram a nossa sala, eu era diretor. Eu acho que agora eles me tiraram da diretoria. Será que não vou te avisar disso? Eu acho que eu já caí. Já caiu? Já caí. Eu acho que já caí. Meu Deus. Mas, enfim, eu sempre recebo convite, tô ali, participo, brinco, mas pra ir é difícil. Não gosto muito de sair daqui para ir jogar, não tenho muita paciência. Mas são todos amigos, é um grupo muito bom lá, organizado, quando eu posso eu vou. E dessa rotina lá de atleta, né, no dia a dia, que é uma rotina pesada, né? E treino, e musculação e tal. Tu sente falta de alguma coisa? Eu faço ainda. Com a idade agora É. avançada, né? Mas eu faço por causa da minha saúde. Né? Isso aí é envelhecer com saúde, né? Sim. Mas essa rotina ela era puxada. E o que tu aprendeu, assim, não só dessa rotina física, né? Mas todos os ensinamentos que a gente fala, né? A gente conversou uma certa vez, acho que há uns 3 episódios, com o Robertinho, né? E ele fala muito dessa questão da formação, né? O futebol como formação mesmo, né? E você, né, que veio da base também. O que o futebol te ensina, assim, hoje, né? É claro que tu ainda trabalha no Avaí, mas sim, o que o Avaí, né, o futebol te ensinou para tua vida, assim, que ficou? A minha preocupação hoje, inclusive trabalhando diretamente com isso, como eu falei ainda há pouco, no início que foi o errado que deu certo, talvez o errado hoje não consegue. Porque hoje, ao invés de tu te dedicar, tu fazer algo que te projete para isso, para essa função, tem essa questão de celular, tem essa questão de essas outras coisas que a molecada recebe. Dispersa. O que tem para oferecer para eles hoje, né? De repente se dispersa nisso aí. É uma pena que a gente vê isso, eu vejo isso diretamente. O menino, numa categoria, vai bem num jogo, no outro dia já aparece cheio de trança, com não sei quantos brincos, achando que, né? Por Neymar ser o que Neymar é hoje, Neymar galgou muito, né? Fez muita coisa para ele ser. Mas ele no jogo quer já ser o Neymar no outro dia. Então isso aí que preocupa a gente. O que eu posso, eu tento conversar com alguns deles lá. Mas é uma luta que a gente tem diária em relação a isso aí. Que não tinha na minha época. Talvez eu possa dizer que muitos que jogaram na minha época, de repente não conseguiriam jogar hoje. Mas talvez alguns que jogam hoje não conseguiram jogar naquela época também. Apesar de ninguém... Eu não gosto de fazer comparações de época, não gosto desse negócio de quem foi melhor agora. Mas eu acho que hoje em dia é bem mais difícil. É muita força física, muita intensidade. Tu tens que cuidar muito do teu corpo, tens que estar muito bem para tu treinar, para tu te apresentar, para tu estar pronto para um jogo. Então eu acho bem mais difícil hoje, bem mais puxado, assim, exige bem mais. Ainda tem o elemento imagem, né? Que é um elemento que... Tem tudo isso. Que complica, né? Que tem que ficar de olho também, né? Tem tudo isso. Como aí. Você está falando, né? Dessa questão da comparação. Então hoje eu acho que... Lógico, às vezes eles acham que por que ganha tudo isso? As coisas mudaram muito, gente. As coisas mudaram muito. Ganha porque é pra ganhar. É assim. Ele não tem culpa, o jogador, de ganhar isso. Eles querem pagar. Ele recebe. Então, simples assim. Só que tem todo esse cuidado hoje, né? Qualquer coisinha, qualquer espirro, tu vai saber em 1 minuto ali embaixo. Já, um segundo. Segundo. Compartilhado em todos os canais. Exatamente. Que não era assim. Como é que tu vê a sua contribuição para a história do clube, Avaí? O Jacaré, viu? Eu falei Avaí, Jacaré, porque é tudo, né?
Tudo vinculado. Tudo vinculado. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, né? O jacaré do Havaí. Eu vejo sair no meu dia a dia, onde eu vou. Tem o sobrenome, né? É. Como é que você enxerga essa tua contribuição pro clube, né? Essa tua referência para os mais novos, né? Então, os mais novos, inclusive, têm a oportunidade de almoçar ali lado a lado com você, né? Isso aí. Gente, como é que tu vê? Como é que tu enxerga isso? Isso que eu falei de estar escrito aqui, o Havaí, essa minha preocupação é diária. Eu tenho a minha vida fora do Havaí, muitos amigos, minha família, mas em qualquer lugar que eu estou, eu falei para meus amigos que eu tenho lá no clube, qualquer lugar que eu estou, eu me preocupo com a imagem. Porque qualquer copo que eu quebrar ali, sai, como a gente falou agora, isso aí viraliza, e daqui a pouco. Então eu me preocupo muito com isso aí. Respeito todo mundo, quero tirar foto, eu tiro, show de bola. Alguém me pediu para botar a camisa do rival, assim, porra, aí vocês estão brincando comigo. Não, né? Vocês estão brincando comigo. Quer botar a camisa do rival tu e quer vir tirar uma foto comigo, não tem problema nenhum. Aí é o que tu torce. Mas agora, pô, não pode botar isso não, pelo amor de Deus. Respeita quem eu sou. Respeito meu trabalho, respeito o meu clube lá. Uhum. E é o que eu tento passar para ele lá, né? Eu se eu passar para um menino e ele não me der um bom dia ou uma boa tarde, eu fico preocupado com isso. Eu pergunto para ele. Eu posso não perguntar na hora, mas na próxima oportunidade que tiver, eu vou olhar para ver se eu vou perguntar para ele, porque é por aí que começa. É por aí que começa. Profissionalismo tem que ter uma postura, né? Afinal de contas, representando o Havaí Futebol Clube, o clube que é mais vezes campeão do estado, um clube que é uma referência nacional hoje. Nós somos o líder do campeonato da Série B hoje, né? Deus queira que a gente consiga o nosso objetivo. Com muito orgulho, Deus queira que a gente consiga manter essa pegada e consiga o nosso objetivo. Então eu tento passar sempre para eles, sempre sair para eles. E a gente costuma fazer lá no clube, eu sou responsável por essa parte, eu e o Luca. A gente faz de 2 em 2 meses agora. A gente fazia mais vezes, mas a gente tentou peneirar mais para ficar com uma melhor qualidade de avaliação. A gente faz de 2 em 2 meses e sempre na última semana do mês. 3 dias de avaliação, meninos de todo lugar do país, né? E a gente faz uma introdução lá, a gente conversa com eles antes. E uma das coisas que eu mais falo, eu nunca deixo de falar, é que eles não transfiram responsabilidade. Em qualquer esfera, em qualquer área. Então eu falo para eles, vocês vão chegar agora aqui, o Havaí está oportunizando você de fazer uma avaliação aqui nas nossas instalações. E hoje, o Jacaré é gente boa, está conversando conosco, é querido, amigo. Mas lá no terceiro dia, se por um acaso vocês não conseguiram o objetivo, que é passar na avaliação, é porque o Jacaré não deu atenção, porque o professor, porque a categoria não fez o trabalho certo, porque o campo era ruim, porque estava chovendo, que a bola não era boa. Então isso aí é transferência de responsabilidade. Vai dar todas as condições para vocês virem aqui fazer o melhor trabalho e que a gente possa colher frutos. Que a gente possa pegar um de vocês e tirar um nosso aqui, que vocês tenham potencial melhor do que o que nós temos aqui. Então isso aí eu falo para todas as categorias que a gente recebe lá, a gente costuma passar. Isso aí serve para os nossos também. Não transferir responsabilidade para a vida, porque eles estão lá nas categorias de base para atingir o nosso profissional lá. Para que o Havaí possa vendê-los e eles viver a vida deles, resolver a vida deles e resolver a vida do nosso clube também. A gente trabalha para isso. É um clube formador para isso. É isso aí. Artilheiro, qual foi o gol mais bonito que você já fez? Mais bonito? Ou que você se lembre mais, assim. Vou falar pelo Havaí, né? Ué. Vou falar para as outras coisas. Vou falar pelo Havaí. O mais bonito que eu fiz... Eu acho que eu fiz um em 97 que eu vim driblando do meio de campo. Mas, anota aí pra gente conseguir esse gol, hein, Leandro? Do meio de campo. Mas o gol não tão bonito, mas mais importante que eu fiz pelo Havaí. Eu fui campeão 3 vezes pelo clube e todas as 3 vezes eu fiz gol na final. Né? 95 fiz 1 de pênalti, 94 eu fiz 2 e 97 eu fiz 2. Mas eu acho que o gol mais importante que eu fiz pelo clube foi o primeiro gol de 97. Que até eu falo isso porque o meu pai e minha mãe tinham uma preocupação louca, porque era muita expectativa em cima de mim. Nossa. Na final. Principalmente na final. Porque eu consegui fazer os 2 gols lá contra o Joinville e aqui nós estávamos perdendo
a segunda partida da semifinal para ir para a final, e no finalzinho, acho que 46, 47, eu empatei o jogo e nós classificamos para a final. O primeiro jogo da final lá foi 0-0, e aqui, a semana toda, essa pressão, e meu pai e a mãe preocupados comigo, mas só que a gente tá dentro do contexto, e existe frio na barriga, que se não existir frio na barriga, não tem graça, mas na hora que tá aquecendo ali, já para tudo isso aí, o foco é um só. Então, o primeiro gol parece que saiu assim aquele... Não foi grito de gol, parece que um desabafo, assim, sabe? Então, eu acho que o primeiro gol da final de 97 foi o mais importante que eu fiz no clube. Eu devo ter feito... Eu fiz no clube quase 100 gols, eu acho, no geral. Uhum. E dentro da ressacada, eu fiz 40... Porra, só o meu amigo Leandro pode me ajudar. A gente vai ter que colocar aqui todos os detalhes. Acho que eu sou o terceiro artilheiro da ressacada, eu acho. E eu fiz 40 e poucos gols, acredito eu, dentro da ressacada. E no geral, 100. Não, no geral, 80 e poucos. 90 e poucos. Eu nunca fui de pegar essas coisas assim. Não, porque de é tanto pegar gol, nisso né? aí. É tanto gol aí. Não, me pegar isso aí, eu não dou muita bola pra isso aí. Não. Porque legal é outro, então... Não, legal é um torcedor vir perguntar, a gente poder falar, mas eu não sou exato nisso aí. Eu me perco. Já me falaram várias vezes, sabe? Sério? Mas eu me perco nisso aí. Mas enfim, foram gols. Foram gols. A gente falou de torcida, né? Porque o torcedor vem e te fala. Qual a importância do apoio da torcida, né? Na carreira de um atleta, assim, do jogador. Aquele movimento, aquele grito de guerra. E como é que é a importância disso quando o atleta está em campo? Isso aí é uma loucura, né? Campo vazio, tu escuta chamar teu nome ali. E dá pra escutar, né? Dá pra escutar, estão comentando lá, eu tô falando lá. Mas a casa cheia, assim, é muito bacana. Só que é um zumbido, né? Tu não tá vendo, não está nada. Tu tá na arquibancada, eu tô te olhando ali na hora do hino. Mas depois que eu não te vejo mais ali, não. Então é uma loucura, assim, só aquela barulheira. Mas, assim, falando em específico do nosso clube, a torcida, a Mancha é uma torcida que sempre me apoiou, né? A torcida vai em geral, gosta muito de mim, tem muito carinho por mim. Eu sei que eu fiz por onde, né? Aí também gosto muito dele. Até hoje me procura. O pessoal da Mancha me convocou para ir na sede deles um tempo atrás. Aí eu tive que ir lá, não tinha ido ainda, fui lá, conversei com eles. Ontem também aparece alguém lá na nossa recepção para conversar. Então eu sempre deram muito carinho, muito bom isso. Muito respeito. Ambas as partes. Bom, queria que você desse um conselho, assim, qual você daria para os jovens, né, atletas que sonham em seguir uma carreira no futebol? O conselho que eu dou, que eu sempre passo para eles, é que nem sempre dá o que eles querem, né? Sonho. Muitos meninos lá da onde eu vim, têm esse sonho, às vezes não tem a condição de pegar um ônibus, um carro e ir lá no grupo fazer uma avaliação. A gente tenta fazer esse projeto para visitar as comunidades. Mas se não der na carreira de futebol, que seja uma boa pessoa. Tenta estudar, tenta ir pelo que os pais falam, tentam fazer uma carreira, se não for no futebol, mas uma carreira promissora em outra atividade. Não fuja dos seus sonhos, mas muitas vezes quem diz o que a gente vai ser é a vida, né? Então, eu quero ser jogador de futebol, mas eu acho que não é aqui o caminho. Então, e às vezes também o pai quer mais do que a criança, o pai quer mais do que o menino, o tio quer, o avô quer, mas o menino nem quer isso. É uma pena quando acontece isso aí. Imagino. Mas não desista dos seus sonhos. Foquem, e de repente não dá no lado, mas vai dar no outro. Isso aí. Jacaré, só gratidão pelo fato de você ter participado aqui com a gente. É uma honra compartilhar nossos dias com você lá no clube todos os dias e tal, em todos os momentos. E adorei saber e conhecer um pouco mais da sua história. Tenho certeza que a galera também. Desde a primeira vez que eu te conheci, gostei muito da tua simpatia. Agora que eu sei que você gosta do Rio, vou trocar várias informações. E espero que a sala que você trabalha, eles tinham falando muito bem de mim, porque eu trabalhei um tempo lá também. Sim, com certeza. Só foi resenha boa. Estou sempre à disposição, para não precisar. Obrigada. Ok? E obrigada a todo mundo que participou com a gente, que ouviu toda essa nossa conversa, toda a nossa história aqui com o Jacaré. Espere que na próxima edição tem muito mais, se tu diz. Urra, Leão, vamos embora. Urra, Leão. Tchau, gente.